Esta é a história do dia da Rádio Observador. A quem pertence a Terra Santa? אנחנו נחסל את החמאס, אנחנו נביא ניצחון. זה ייקח זמן, אבל נסיים את המלחמה הזאת חזקים יותר מאי פעם. O som que estamos a ouvir é de Benjamin Netanyahu. Numa mensagem ao país, o primeiro-ministro israelita promete erradicar o inimigo e chegar à vitória. Foi na sexta-feira passada, mas a frase podia ter sido dita muitas vezes durante as últimas décadas por todos os líderes de ambas as partes do conflito. Enquanto a guerra avança na faixa de Gaza e as posições se tornam cada vez mais extremas no terreno e na opinião pública, vamos parar um pouco e recuar. A new nation is being born. In the first Jewish city, Tel Aviv, their first Prime Minister, David Ben-Gurion, proclaims the independent Jewish state. Como é que tudo isto começou? Como é que israelitas e palestinianos se tornaram vizinhos? Como é que se definiram territórios e fronteiras? Porquê é que os acordos para essa vizinhança nunca foram cumpridos? E porquê é que, em tantas décadas, nunca houve um momento de paz? Já agora, a paz alguma vez há de chegar à Terra Santa? Vou conversar com Bruno Cardoso Reis, historiador e especialista em segurança internacional. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e esta é a história do dia. Bem-vindo, Bruno. Obrigado. Porquê é que o Estado de Israel foi criado ali, no Médio Oriente? Bem, essa é uma história interessante realmente e surgiram outras possibilidades, não é? Embora hoje em dia, quando eu ouço pessoas a dizer, bem, a população indígena nativa da Palestina são os palestinianos e não os judeus, bem, mas os judeus então são nativos de onde? Onde é que eles são originários? Não é da Judeia, não é exatamente o mesmo território. Os palestinianos, na verdade, palestiniano em árabe, filistino, quer dizer filisteu, não é? Portanto, os palestinianos reclamam essa filiação histórica, mas não há nenhuma base para dizer isso, quer dizer, é um bocado como nós dizermos que somos descendentes dos lusitanos, não é? Certo. E é evidente também que as próprias populações judaicas incorporaram muitos elementos depois naquela longuíssima diáspora, a partir da destruição do templo, no fim da destruição do último Estado judaico que existiu na Palestina, em 70, não é? Depois de Cristo, pelos romanos, não é? Já era um Estado vassal de Roma, mas que acaba por ser destruído nesse contexto, mas realmente surgiu a possibilidade, por exemplo, de se criar um Estado judaico, um Estado em Angola. Por exemplo, em Angola, por exemplo, no Planalto Central angolano. Com mão portuguesa, aliás. Por exemplo, no Uganda, formulou-se essa hipótese em relação à América Latina. E, portanto, surgiu essa hipótese realmente em relação ao Planalto Central angolano. No entanto, o movimento que se tornou dominante em termos do sionismo, portanto, quando é que surge, no fundo, esta questão de criar um Estado judaico, na Europa do século XIX, na Europa dos Estados-nação, o Theodor Herzl vai propor, no final do século XIX, vai pôr esta questão que há uma questão judaica, realmente. Os judeus nunca foram plenamente aceitados em qualquer dos Estados onde têm vivido na diáspora, seja na Europa, seja no Médio Oriente, em certos momentos surgem conflitos, surgem expulsões, surgem massacres e, portanto, a única solução é nós criarmos um Estado próprio. E isso deve acontecer aonde? Bem, digamos, na nossa região de origem, ou seja, precisamente digamos, no Israel histórico, no velho reino de Israel, em torno de Jerusalém, portanto, no Levante. E é o que entronca também numa questão religiosa e de fé por causa da Terra Prometida. Sim, no fundo é esta ideia de Jerusalém como o templo perdido, não no sentido do Indiana Jones, mas o grande centro religioso judaico, o templo que é destruído, o segundo templo que é destruído pelos romanos em 70, que seria à partida restaurado pelo Messias, não é? Obviamente os judeus que basicamente têm em comum com o cristianismo o Antigo Testamento, no entanto não reconhecem em Cristo o Messias, não reconhecem em Jesus, que obviamente também era judeu, no Jesus histórico não reconhecem o Messias e portanto continuam a aguardar esse Messias, mas portanto há muito esta ideia do regresso a Jerusalém, não é? Diga-se que há uma componente do judaísmo mais ortodoxa que rejeita também ela a legitimidade do Estado de Israel, porque precisamente não foi o Messias a criar esse Estado de Israel, não é? Portanto, ele só deverá voltar a existir, e aliás é isso que justifica que haja correntes mais ortodoxas
que, ao mesmo tempo, promovem a violência contra os árabes e a ocupação de território de colonatos, recusam-se a prestar serviço militar no Estado de Israel, porque dizem que, de facto, não é o Estado, não é o verdadeiro Estado de Israel, vamos dizer assim. Mas, portanto, surge muito por causa disso e depois por uma oportunidade que se vai abrir durante a Primeira Guerra Mundial, que é o Império Otomano que controlava este território e que já permitia, aliás, a imigração de judeus, que já está a acontecer no século XIX. O Império Otomano vai declarar guerra às potências aliadas, às potências ocidentais, vai se aliar à Alemanha. O Império Otomano não é invadido na Primeira Guerra Mundial, digamos, numa agressão imperial ocidental. O Império Otomano toma a iniciativa de declarar guerra às potências ocidentais, à Grã-Bretanha, que até era tradicionalmente um aliado do Império Otomano, e à França e à Rússia, portanto vai se aliar à Alemanha e ao Império Austro-Húngaro, e é na sequência disso que os britânicos vão desencadear operações contra aquilo que é hoje o Iraque e também a partir do Egito, contra aquilo que é hoje em dia a Palestina e Israel. E, portanto, é nessa sequência que, aliás, o Império Britânico se vai aliar com o nacionalismo árabe, por exemplo, com o xerife de Meca, com o fundador da dinastia Hashemita, que ainda hoje governa a Jordânia e que vai desencadear uma grande revolta na Arábia e que vai também ajudar a essa operação em direção à Palestina, mas ao mesmo tempo, e até para mobilizar recursos financeiros, apoios da comunidade judaica, vai também prometer aos líderes judaicos, a chamada Declaração Balfour, que iria permitir a criação não de um Estado independente judaico, mas do que eles chamam uma homeland, ou seja, uma espécie de pátria para os judeus na Palestina. E, portanto, é dessas promessas um pouco contraditórias, porque aos árabes eles prometem um reino árabe, mas também não dizem com que fronteiras, nem exatamente onde. Portanto, é um pouco dessas promessas contraditórias num contexto de guerra em que a grande prioridade britânica é, obviamente, ganhar a guerra e conseguir o máximo de apoios, que vão surgir depois tensões crescentes entre a comunidade árabe e a comunidade judaica em crescimento nesta zona da Palestina, que a partir de 1923 passa a ser formalmente não uma colónia, mas um mandato, ou seja, é atribuída pela antecessora das Nações Unidas, pela Sociedade das Nações, a sua administração é concedida à Grã-Bretanha. Para isso acontecer, para o Estado de Israel ser criado ali, é preciso dividir territórios. Como é que foi o acordo para a divisão daquele território? Bem, estes conflitos vão se intensificando, sobretudo já nos anos 30, e depois da Segunda Guerra Mundial, Israel procura propor uma série de soluções, de divisões, vamos dizer assim, mas elas nunca são aceitas pelas partes, pelo lado árabe e pelo lado judaico, e portanto portanto a Grã-Bretanha simplesmente anuncia que vai retirar até ao verão de 1948, portanto, com um prazo mais ou menos de um ano, anuncia que vai retirar unilateralmente da Palestina e, no fundo, entrega a questão às Nações Unidas, que, entretanto, tinham herdado, no fundo, as funções da Sociedade das Nações. As Nações Unidas vão aprovar um plano de partição, portanto, uma divisão em dois Estados. Qual é que é o grande problema, portanto, para ser implementada a partir dessa retirada britânica em 1948? É que os judeus aceitam essa proposta, portanto, que lhes garantia a existência com um Estado independente, mas os Estados árabes não aceitam essa proposta, a liderança palestiniana não aceita essa proposta, e, portanto, quando a Grã-Bretanha se retira, o que acontece é uma guerra de todos os Estados árabes vizinhos, do Egito, da Jordânia, da Síria, do Líbano, todos os Estados árabes que rodeiam Israel vão invadir o território, digamos, daquilo que de facto era o Estado de Israel, o acabado de criar Estado de Israel, o recém-declarado Estado de Israel, para, no fundo, acabar com a existência independente do Estado de Israel e, de acordo com muitas declarações da propaganda árabe na altura, afogar os judeus no mar. Portanto, basicamente, fazer uma limpeza étnica, acabar com a presença judaica na Palestina. E, portanto, esse é o início deste conflito, é a chamada Guerra de Independência pelos israelitas, não é? Pelos judeus israelitas, é o chamado Nakba, ou catástrofe, pelos árabes, e daí vai resultar uma partição, de facto, mais desfavorável do que a proposta original aos palestinianos, e em que os territórios palestinianos de Gaza e da Cisjordânia passam a ser, de facto, governados, porque é isso o resultado dos cessar-fogos, portanto, no fundo da guerra, passam a ser governados, no caso de Gaza, administrados pelo Egito, e no caso da Cisjordânia, pela própria Jordânia, pelo reino da Jordânia. No meio disso, manteve-se um ponto quente, que é Jerusalém, um ponto difícil ainda nos dias de hoje, que acabou por não ser dividido propriamente por nenhuma das partes. Bem, Jerusalém realmente é uma parte interessante desta história. É uma cidade que obviamente é central nas três grandes religiões monoteístas, não é? Portanto, no judaísmo, mas depois também no cristianismo
e no Islão, que se consideram, aliás, herdeiras dessa tradição religiosa. O próprio Islão evoca essa herança, digamos, abrâmica, mas, por causa disso, o Plano das Nações Unidas o que prevê no fundo, manter Jerusalém fora desta divisão, dar-lhe o estatuto de cidade internacional, sob a dependência direta das Nações Unidas, com uma administração internacional, garantindo, no fundo, a segurança, o status quo, portanto, a segurança dos diferentes grupos, árabes, cristãos e muçulmanos e também judeus. Essas populações já existiam, garantir a segurança dos lugares santos das diferentes religiões, mas isso de facto não é implementado, como o resto do plano de partição não é implementado. O que acontece é uma partição de facto, em que basicamente uma parte de Jerusalém fica nas mãos da Jordânia, portanto da Legião Árabe do Exército de Jordânia, e uma parte fica nas mãos do Exército do jovem Estado de Israel, e portanto no fundo a Jerusalém vai continuar dividida até 1967, um pouco como Berlim. Já voltamos à conversa com Bruno Cardoso Reis. Vamos perceber o que é que, tantas décadas depois, tem impedido uma paz duradoura e que caminhos pode haver para essa paz. As pessoas iam para lá jogar a dinheiro. Eu vi lá uma roleta. Este é o Encantador de Ricos. É a história de como Pedro Caldeira, o maior corretor da Bolsa Portuguesa, seduziu a alta sociedade dos anos 80 e perdeu os milhões que lhe confiaram. Estavam em choque. Aquilo foi quase como uma bomba, não é? Uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, São José Correia, com banda sonora original de The Legendary Tigerman. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Estamos de regresso à conversa com o historiador Bruno Cardoso Reis. Bruno, porquê é que existem 2 territórios palestinianos, Gaza e Cisjordânia? Bem, esse plano de partição, no fundo, estabelecia também já 2 territórios, embora bastante maiores, digamos, estabelecia mecanismos para a ligação entre esses 2 territórios. Mas aquilo que aconteceu de facto foi, nas fronteiras que agora geralmente se tomam como referência, que foram as que resultaram da Guerra da Independência de Israel em 48 e que se mantiveram até 1967, até a Guerra dos 6 Dias. Na prática, o que aconteceu foi que o território de Gaza passou a ser controlado e administrado pelo Egito, portanto não era um território independente, e o território da Cisjordânia, da margem ocidental do Jordão, passou a ser administrado e controlado pelo Estado da Jordânia, não é? Pelo reino hashemita da Jordânia. E, portanto, é isso que explica a existência destes 2 territórios, que realmente tiveram, até certo ponto, uma existência diferenciada desde essa altura, embora unidos com esta questão que é, e isto é importante assinalar, no fundo o nacionalismo palestiniano começa a emergir a partir dos anos 60, com cada vez mais força. Enfim, já havia, obviamente, nos anos 30, nos anos 40, nomeadamente o grande mufti de Jerusalém, que se vai aliar com o Hitler, vai se exilar na Alemanha, em Berlim, mas esse nacionalismo palestiniano vai se afirmando contra Israel, claro, mas também muito contra os outros Estados árabes, e nomeadamente contra o Egito e contra a Jordânia. Na Jordânia chega, aliás, a haver uma espécie de guerra civil, o chamado Setembro Negro, nos anos 70, porque os palestinianos acham que estes Estados árabes não estão empenhados na questão palestiniana, não estão empenhados realmente na independência da Palestina, e colocam sempre os seus interesses próprios à frente dos interesses dos árabes palestinianos. Porquê que a criação do Estado árabe nunca avançou, a par da criação do Estado de Israel? Bem, não avançou em 1948 porque Israel aceitava isso, mas todos os Estados árabes e os próprios líderes árabes palestinianos, na sua maior parte, não aceitaram isso, não é? E, portanto, criou-se uma situação de facto em que os Estados árabes não só primeiro recorreram à guerra, depois perderam essa guerra, portanto, mas no fundo depois um conflito congelado, um cessar-fogo. Nunca houve nenhum acordo de paz, nunca houve disponibilidade para um acordo. Os Estados árabes recusavam-se a negociar com Israel porque recusavam a legitimidade e a existência do Estado de Israel. Isso só é quebrado pela primeira vez pelo Egito, não é? Na sequência ainda de uma outra guerra
a chamada Guerra de Outubro, ou a Guerra do Yom Kippur, que foi há exatamente 50 anos atrás, 1973. O Egito consegue algumas vitórias iniciais, mas depois sofre uma enorme derrota. Os israelitas não só recuperam grande parte do Sinai, como conseguem passar o canal e cercam todo um exército egípcio, podem avançar em direção ao Cairo, à capital. Portanto, estabelece-se um cessar-fogo em 74 e a partir daí iniciam-se contactos e em 78, 79 formalizam-se esses acordos de paz em que o Egito reconhece a existência do Estado de Israel e a sua legitimidade e as suas fronteiras e Israel realmente troca território pela paz, ou seja, devolve ao Egito todo o território do Sinai. O Israel devolveu a maior porção de territórios que tinha ocupado. O maior território ocupado não era Gaza nem a Cisjordânia, era realmente o Sinai. Israel estava em cima do canal de Suez, ameaçava o próprio canal de Suez, e portanto devolve todo esse território egípcio. Curiosamente, ou não, o Egito não quer Gaza, não é? Podia-se dizer, mas porque é que não recuperaram também Gaza, que eles tinham administrado antes? Bem, não há condições também já políticas, já se tinha criado a Organização de Libertação da Palestina, mas a verdade é que o Egito não quer realmente fazer isso, e portanto o que nós temos desde aí no fundo é conflitos. Quando o nacionalismo palestiniano, quando a OLP aceita negociar, culminando nos acordos de Oslo, não é? Nos anos 90, na década de 1990, aí realmente o que acontece é que, entretanto, no lado israelita, começou a ganhar cada vez mais peso a posição daqueles que dizem não se pode simplesmente devolver estes territórios. Israel é um território demasiado pequeno, demasiado vulnerável, e nós não podemos confiar num Estado palestiniano também potencialmente muito radicalizado, muito hostil a Israel, e, portanto, no fundo, foram oportunidades perdidas sucessivas. Há quem diga que os palestinianos nunca perderam uma oportunidade, o Bill Clinton, mas eu acho que isso também aconteceu em relação aos líderes israelitas em vários momentos. A última grande tentativa foi em torno de 2000, portanto, em que realmente se tentou, no fundo, levar até ao fim a lógica desses acordos de Oslo, que seria um período de transição, e depois desse período de transição, a independência da Palestina. Bruno, no meio de tudo isto, como é que surge uma organização como o Hamas? Bem, o Hamas surge começa por existir como, digamos, o ramo palestiniano, e em particular de Gaza, da Irmandade Muçulmana, portanto, a grande organização histórica do islamismo político, que existe desde os anos 20, mas é criada realmente com esta designação de Movimento de Resistência Islâmica, é isso que quer dizer, Hamas, em 1987. Antes disso, diga-se, Israel via nestes movimentos islamistas, que tipicamente eram bastante conservadores, que não recorriam à luta armada, embora não reconhecessem também a legitimidade da existência de Israel, como parceiros, digamos, melhores do que a OLP, não é? Que era, na altura, um movimento completamente ilegal e terrorista e tudo isso, mas tinha uma tendência mais secular. Portanto, houve aqui uma espécie quase que de aliança de facto, até exatamente o movimento começar a assumir esta feição violenta de resistência armada a partir de 1987, 88. E realmente o Hamas é muito claro em relação a não querer negociações, portanto a sua carta fundadora rejeita liminarmente a possibilidade de negociações, rejeita a existência do Estado de Israel, é muito claro a dizer Deus deu toda a Terra Santa aos muçulmanos e, portanto, não há aqui nada para negociar. A única solução, eu estou a citar a carta fundadora, a única solução para a questão palestiniana é a jihad, é a Guerra Santa. E, portanto, na prática, o Hamas sempre teve mais força em Gaza, embora também tenha uma presença na Cisjordânia. Ganhou as últimas eleições palestinianas, em 2006, e em 2007 vai tomar pela força o controle de Gaza. Sendo que, desde 2005, e isto é importante referir, o primeiro-ministro da época, um falcão, o general Sharon, tinha decidido acabar com a ocupação de Gaza. Portanto, a ocupação é realmente uma realidade terrível para os palestinianos na Cisjordânia, inclusive com a expansão ilegal dos colonatos e tudo isso, mas não há colonatos, não há tropas israelitas, não há uma presença do Estado de Israel em Gaza desde 2005. Na prática é um território que se administra a si próprio, se quisermos dizer independente, com esta condicionante que é não controlar as suas fronteiras. Elas são controladas militarmente pelo Estado de Israel, precisamente para evitar que o Hamas receba armas em grande quantidade a partir do exterior. Israel suspeita, defende que se abrisse as fronteiras isso não seria usado para promover a economia de Gaza, mas para promover o arsenal do Hamas em grande escala. E isso também tem consequências para a população. Esse não é um cerco, mas esse controle externo das fronteiras acaba por...
Gaza tem uma população de à volta de 2 milhões de habitantes, tem taxas de pobreza enorme. Basicamente, tudo o que existe lá em termos de serviços públicos é com dinheiro internacional, essencialmente europeu, quer diretamente da União Europeia, quer através da Agência das Nações Unidas que lida com os refugiados palestinianos, que é o principal financiamento vem do lado da Europa. Mas é evidente que sim, portanto não há ali condições nenhumas, por exemplo, para desenvolver atividades económicas normais, mas obviamente isso não é um problema do ponto de vista do Hamas. A prioridade é a jihad contra Israel e, portanto, de facto, Gaza tem aqui este estatuto especial e o Hamas tem também esta posição, no fundo, de competição com a OLP, com a Organização Histórica Palestiniana e até com outros movimentos que, entretanto, têm surgido, digamos, terceira via, para, no fundo, liderar o nacionalismo palestiniano e, obviamente, estes ataques são também uma forma do Hamas dizer que realmente são eles é que têm capacidade para combater o Estado de Israel, para acabar com o Estado de Israel, para liderar, digamos, o movimento nacionalista palestiniano. Perante tudo isto, Bruno Cardoso Reis, alguma vez será possível chegarmos a um momento de paz naquela região? E para isso acontecer seria preciso o quê? Bem, no fundamental seria preciso que os principais líderes, os principais movimentos sociais, políticos, religiosos, quer do lado de Israel, quer do lado da Palestina, finalmente convergissem, digamos, numa prioridade para a paz, em encontrar aqui uma solução negociada que garantisse a segurança dos dois lados. Infelizmente, como eu disse, isso nunca aconteceu enfim, há uma grande tradição do humor negro no Médio Oriente, por razões que se percebem, mas há uma anedota, não é? Uma história que se conta, que é que o Papa João Paulo II, que se interessava muito também por estas questões, teria dito a certa altura, há uma solução milagrosa para o Médio Oriente e há uma solução realista para o Médio Oriente. A solução milagrosa é as partes entenderem-se, todos os Estados, todos os movimentos, todos chegarem a um acordo de paz, implementarem de boa fé esse acordo de paz e, portanto, chegar. E a solução realista é Deus Nosso Senhor descer dos céus, não é? Até Jerusalém e dizer, acabou, isto acabou, agora quem manda sou eu, vocês vão para ali, vocês ficam aqui e estabelece-se a paz. E, portanto, a solução realista seria que realmente Deus voltasse a descer à terra para dizer aos representantes destas 3 grandes comunidades religiosas que não devem continuar a lutar, digamos, de forma fratricida pela Terra Santa. Obrigada, Bruno Cardoso Reis. Obrigado. Bruno Cardoso Reis é historiador, especialista em segurança internacional e autor do podcast 5 Continentes, da Rádio Observador. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Diogo Casinha, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira. Até amanhã.